E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui com a nossa primeira aula e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre conceitos de gastos, sobre a teoria dos gastos. Então vamos lá. O que seria gasto na concepção de uma empresa, né? O que seria o gasto em uma empresa? Então, inicialmente, a gente pode dizer de forma geral que gasto é todo o desembolso realizado na obtenção de algo. Obviamente, nós estamos falando de algo focado, voltado para as necessidades da empresa. Então, quando o dono da empresa compra uma caminhonete para o uso dele, isso não é um desembolso por necessidade da empresa, ainda que a gente saiba que na vida real, no mundo real, as pessoas pratiquem, as empresas pratiquem essas distorções, né? E às vezes até em busca de alguma vantagem. Mas a gente não pode tratar teoricamente dessa forma. Então, gasto é todo o desembolso realizado na obtenção de algo dentro da operação, dentro do negócio da empresa. Então, o gasto ele sempre corresponde a uma contrapartida física, né? Vamos ligar aqui a nossa canetinha. O gasto sempre corresponde a uma contrapartida física, quer dizer, a empresa gasta, ela desembolsa um recurso para ter algo físico, né? Seja um bem, seja um serviço, ok? Então, é uma contrapartida em forma de bem, em forma de serviço ou em forma de direito. Então, isso é gasto. É um desembolso em troca de bem, serviço ou direito. Muito bem. Podemos classificar os gastos em 3 grandes grupos. No primeiro, a gente tem os investimentos. No segundo, as despesas. E no terceiro, os custos. Não necessariamente nessa mesma ordem, né? Então, o que seriam investimentos? Bom, aquisição de bens, serviços ou direitos perenes, direito perene, durável, né? Pensando de novo, isso para a empresa, focado no negócio. Investimento tem a característica de durar certo tempo, não é um negócio que se consome numa única vez, não é um sorvete, né? Investimento é algo que vai sendo usado ao longo do tempo. Não se incorpora nos bens ou serviços que a empresa fabrica ou vende. Então, é diferente de uma peça, diferente de um componente, diferente da matéria-prima. O investimento ele não segue junto com o produto, com a mercadoria que a empresa vende. Então, quando a empresa compra uma máquina para fabricar alguma coisa, quando ela vende essa coisa fabricada, a máquina não segue junto. É diferente de um parafuso. Quando a empresa compra um parafuso para fabricar alguma coisa, quando ela vende a coisa, o parafuso vai embora, foi embora junto com a coisa vendida. Então, o investimento tem essa característica. E despesa, o que seria? Despesas são gastos necessários para fazer o negócio funcionar. Não necessariamente para para fazer aquilo que a empresa faz, mas para fazer o negócio como um todo, a empresa como um todo funcionar. As despesas também não se incorporam nos bens e serviços que a empresa fabrica ou vende, né? E elas não se relacionam com a atividade fim, mas normalmente com a atividade meio. Então vamos pensar assim, ó, a empresa, vamos pensar numa indústria. A indústria é um exemplo legal, né? A indústria tem lá a fábrica, né? Uma fábrica lá funcionando dentro de um galpão e tal. E fica fácil de visualizar assim, ó. Ao lado da fábrica tem um outro prédio onde funciona a administração da empresa. É claro que nem sempre é assim, eles estão dentro do mesmo prédio e tal, mas para facilitar. Então aqui dentro são fabricadas as coisas que a empresa vende, é o negócio da empresa aqui, né? É daqui que sai o produto da empresa, produto. Porém, isso daqui é necessário para manter isso funcionando, para manter o negócio como um todo funcionando, né? Apesar de não estar lá dentro, apesar de que as pessoas que trabalham aqui, não estarem lá apertando parafuso, operando máquinas, isso aqui é necessário para que a empresa funcione como um todo. Aqui a gente tem o RH da empresa, né? Que
responsável por contratar, demitir, administrar a carreira. Aqui a gente tem, por exemplo, a parte de finanças e contabilidade, que é responsável por fazer o controle financeiro de tudo isso daqui. Aqui a gente tem a parte de vendas, né, que é responsável pelas vendas de tudo que é produzido. Não só vendas, mas marketing no conceito mais amplo de marketing, né? Que seria promoção, definição de preço, de ponto. Muito bem. Isso daqui é necessário para que o negócio funcione. Mas não necessariamente, ficou legal? Mas não necessariamente as pessoas que trabalham aqui estão operando as máquinas lá. Então a gente chama isso daqui de core business, né, do negócio principal, e isso daqui são atividades meio, atividades necessárias para isso funcionar. A atividade fim é isso aqui, ó, tá bom? Entenderam a rabisqueira? Muito bem, espero que sim. Vamos lá. Os custos. Os custos, eles se incorporam nos bens e serviços. É o exemplo do parafuso. Quando a empresa fabrica lá uma tramboia, tramboia, vocês sabem o que é? Eu também não sei não. Quando ela fabrica, ela usa lá um parafuso, né? Esse parafuso, quando esse negócio aqui é vendido, ele vai junto, então ele é incorporado. Assim como a mão de obra, né? Aquela hora trabalhada do trabalhador lá da indústria, da operação, ela é meio que incorporada. O trabalho dele, as atividades que ele faz são incorporadas e vão lá para o cliente, são vendidas, certo? Os custos, eles se relacionam com a atividade fim. Lembra? Atividade meio e atividade fim. A administração, atividade meio. A indústria, atividade fim. Uma empresa comercial, a parte de administração, atividade meio. As vendas, lá, porque ela é uma empresa de vender, né? A venda, tal, os vendedores, uma loja, atividade fim, certo? É aquilo que pelo qual a empresa existe. Vamos pensar assim, não fosse preciso administrar a empresa. O que precisaria existir? Aquilo que ela se propõe a fazer para gerar resultado. Então, uma loja, vender, uma fábrica, fabricar, uma empresa de telefonia, disponibilizar serviço telefônico. Agora, tem toda uma série de atividades que são necessárias para que isso tudo funcione. Essas são as atividades meio. Então, o custo está relacionado com a atividade fim e não com a atividade meio. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais sobre investimento. Então, investimento são as máquinas, são os equipamentos que a empresa compra, imóveis que muitas vezes nos quais ela tem que investir, marcas e patentes que às vezes ela tem que adquirir, veículos. Então a gente tem aqui bem, né? Bem, direito, bem. Ora, isso daqui é durável. Dura por mais de um exercício, dura no tempo, né? Então você não vai usar um imóvel em um dia, você compra o imóvel, ele já se desgastou e você vende. Ele tem um tempo de duração, ele vai sendo usado ao longo do tempo, certo? Essa é a característica de imóvel, de investimento como um todo. Os investimentos, vejam só, eles geram benefícios por vários exercícios. A gente entende aqui como exercício o ano de operação, né? Muito bem, o desembolso ele é feito de uma vez só, mas não é apropriado de uma vez. Olha que interessante, a gente vai falar, isso aqui é importante. Vamos pensar no tempo, né? O tempo está aqui. Então a gente tem aqui o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, vamos imaginar o quarto ano, o quinto ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vamos dizer que aqui a empresa comprou uma máquina lá que ela usa no seu negócio, na sua operação. Essa máquina, ela não vai se extinguir no uso aqui nesse momento. Ela vai ser usada ao longo de todo esse tempo, essa máquina, né? Então, só que esse recurso, vamos supor que ela comprou a máquina à vista. Esse recurso saiu do caixa dela aqui. Então, saiu do caixa aqui, gerou um efeito financeiro no caixa aqui. Mas o benefício, o uso, o gozo
dos benefícios que essa máquina gera vai ser feito ao longo de todo esse tempo. Então, contabilmente, veja, não é financeiramente, é contabilmente, isso daqui não vai ser apropriado tudo nesse exercício aqui, ó, nesse ano. Vamos dizer que aqui fosse 2015, né? Então a empresa comprou a máquina em 2015, mas ela vai usar em 16, ela vai usar em 17, ela vai usar em 18, ela vai usar em 19, blá blá blá. Muito bem. Então veja só, a empresa gastou dinheiro, ele saiu todo do caixa em 2015, mas o gozo, o benefício é ao longo de vários anos. Então, contabilmente, e é importante ressaltar isso contabilmente aqui, ela não vai lançar esse valor da máquina todo nesse exercício. Porque não é justo, né? Senão esse exercício aqui ficaria com um enorme prejuízo, porque todo o gasto da máquina foi feito aqui, e os outros gerariam um lucro falso, porque a máquina está sendo usada, mas não tem nenhum um gasto referente à máquina, e a máquina está sendo gasta ao longo dos anos, fisicamente gasta, e financeiramente não tem nenhum. Lembra, o gasto é a aquisição de algum bem ou serviço, né? Então, a máquina está sendo usada aqui, mas financeiramente saiu só aqui, então não. Então, o que a gente faz? A gente apropria contabilmente. Apropriar é dar lugar, né? É incorporar. Então, a gente vai incorporar os gastos dessa máquina, apropriar eles, não só aqui, mas um pouquinho aqui, um pouquinho, uma parcela aqui, uma parcela aqui, uma parcela aqui, certo? Então, os investimentos têm essa característica. E o nome disso é depreciação. Então, apesar... Estão ouvindo o trem? Legal, né? O professor gravar a aula de domingo em casa, domingo de manhã, é isso aí. Então, veja só. O valor da máquina saiu aqui, mas nós vamos pegar uma parcelinha desse valor, jogar nesse ano, uma parcelinha desse valor, jogar nesse ano, uma parcela desse valor, jogar nesse ano. O nome que a gente dá a isso, ó, a isso, a isso, a isso, é depreciação. Por quê? Porque a máquina, à medida em que ela vai sendo usada, ela vai se desgastando, pelo menos teoricamente é assim que funciona. Então ela vai perdendo valor. É um investimento que foi feito todo aqui. Você olha lá no patrimônio, vamos supor, a empresa pagou 200 mil nessa máquina. Então, nesse ano aqui, a empresa tem um patrimônio de 200 mil. Só que, ao longo do tempo, a máquina se desgastou, né? Então, esse ano aqui, de repente, ela já não vale mais 200 mil, ela vale menos que 200 mil. O valor, essa diferença é a depreciação. E a depreciação a gente joga como despesa ou como custo. A gente vai ver em que situação é despesa e em que situação é custo. Mas, basicamente, é isso. Então, isso é a depreciação. A depreciação, então, é uma parcela do investimento apropriada a cada exercício. Ela pode ser anual ou mensal, né? Então, se a gente está fazendo o balancete do ano, o balanço do ano vai ser anual. Se a gente está fazendo um balancete mensal, bimestral, trimestral, é em referência ao período em que a gente está analisando. Em função dessa previsão de durabilidade. Então, a gente tem máquinas que vão ser depreciadas em 10 anos, porque são máquinas que têm previsão de durar em 10 anos. A gente tem computador que é depreciável em 5 anos. Perdão, veículo é depreciável em 5 anos. Computador é depreciável em 2 anos. Por quê? Se presume que esse computador, depois de 2 anos, ele já é obsoleto, ele perdeu o valor, então ele deprecia totalmente em 2 anos. Já um carro deprecia em 5, a gente presume que após 5 anos, o uso do carro, se ele for um uso intensivo, ele já perdeu o valor. Mesma coisa da máquina, em 10 anos ela perdeu o valor. A única coisa que não deprecia é terreno. Terreno não deprecia, né? Porque, afinal de contas, o espaço, a terra, não tem lógica depreciar, perder valor. A gente não gasta ele, não usa, ele não fica velho, tá certo? Ele pode até se depreciar por fatores econômicos. Por exemplo, construiu lá do lado do terreno, sei lá, surgiu um buraco, aí o terreno perdeu o valor por aquele fenômeno. Mas não é uma depreciação natural, não houve perda de valor pelo uso, né?
Então, depreciação é isso, é a parcela do investimento apropriado em cada exercício. Como é que a gente calcula a depreciação? Ó, a depreciação de N é igual a I dividido por N. Ó, N minúsculo, N maiúsculo. Tem uma diferença aqui. Então, aqui, ó, D é a parcela de depreciação que nós vamos atribuir àquele exercício. N é a referência de tempo, então ela pode ser anual, pode ser mensal. Se eu estiver calculando depreciação anual, N é o número de períodos. Então, perdão, imagina, eu estou calculando uma depreciação mensal. Eu comprei uma máquina por 120 mil, né, que tem previsão de duração de 10 anos. Então, ela vai durar quantos meses? 120 meses, 10 anos. Pelo menos onde eu estudei, 10 anos tinha 120 meses. Na minha época tinha, né? Bom, aí, se eu usar então N mês, aqui vou dividir por 120, porque eu estou fazendo uma depreciação mensal. Agora, se eu quiser fazer a depreciação do ano todo, então aqui é ano, então aqui é 10, porque é 10 anos que a máquina dura. Então eu vou pegar, no primeiro caso, 120 e vou dividir por 120 meses, 1.000 por mês. Se for em anos, 10 anos, 12 mil dividido por 10, 12 mil por ano. Óbvio, 1.000 por mês, 12 mil por ano. Bem intuitivo, não tem muito segredo aí, né? Muito bem. O I é o valor do investimento. Então, é os 120 mil da máquina. Se eu vou pegar a máquina e depreciar ela anualmente, então aqui é ano, aqui 10, aqui os 120 mil. Vai dar 12 mil por ano. Se é mês, aqui é 120. Dividindo isso por isso, vai dar 1.000 por mês. Fácil, bem fácil, né? Muito bem. Então, vamos falar agora sobre despesas. Despesas, elas podem ser operacionais. O que é uma despesa operacional? É aquilo relacionado à operação da empresa, manter a empresa funcionando, né? Gastos com RH. Quando eu digo RH, pessoal, não é mão de obra em geral. Isso é importante, tá? Perdão. Não é mão de obra em geral. O RH aqui é o setor de RH mesmo, departamento de RH, onde fica lá a pessoa que faz contratação, a pessoa que faz demissão, a pessoa que faz controle de ponto, a pessoa que é o responsável pela carreira, a psicóloga eventualmente, a assistente social que trabalha no RH. Isso daqui é os gastos com isso. Não é o gasto com todo o pessoal da empresa, tá? Porque não é isso. Aqui é o gasto com RH. Despesas com propaganda e marketing. Isso é despesa operacional, né? A empresa precisa fazer isso para poder manter o negócio, né? Gerar resultado. Gastos da área financeira. Então, por exemplo, eu preciso lá de um controller, né? Olha que nome bonito, né? Controller, para fazer todo o processo de controle, de gestão de custos, de formação de preço e tal. Isso é um gasto da área financeira. Ele vai gerar benefício para a empresa toda, né? Gastos da administração geral, faltou um D aqui, né? Gastos da administração geral. Então, lá o diretor, o presidente, o gerente geral, lá, são administração geral, certo? Gastos com logística e transporte, isso também é despesa, né? Olha que legal, isso aqui é importante saber. Logística e transporte é despesa. Então, a empresa fabrica alguma coisa. Dessa fábrica sai um produto. Vamos imaginar assim, né? Produto. Se a empresa combina com o cliente que vai entregar esse produto, né? Que a empresa combina com esse cliente que vai entregar esse produto. Vamos fazer assim, ó. Ó, vocês vão ter uma surpresa agora aqui. Né? Ó que caminhãozão bonito. Se a empresa combina com esse cliente que vai entregar o produto, faltou uma janelinha. Então, esse gasto aqui de transporte, ele é uma despesa logística ou despesa de transporte. Tá certo? Ele não faz parte do custo do produto. Produto é isso aqui, ó. O custo dele
termina quando ele está aqui fora da empresa. Quando eu tenho que levar isso até o cliente, é uma despesa de logística ou de transporte. Né? Vou apagar aqui que eu estou com vergonha já do meu caminhão. Muito bem. O que mais que é despesa? Um outro grupo, despesas financeiras. O que são as despesas financeiras? Juros de empréstimo que a empresa faz. Tem um certo momento que a empresa precisa de recurso de terceiro, captar recurso. Então, por esse recurso que ela usa de terceiros, ela acaba pagando juros. Né? O que mais? Gasto com outras obrigações financeiras. A empresa faz um leasing, tem um gasto lá, uma despesa financeira, uma taxa por atraso, uma multa. Então, tudo isso acaba sendo... vou tomar uma água aqui. Tudo isso acaba sendo gastos, despesas financeiras. Muito bem. Existem outras despesas, né? Quais são? Chamadas de não operacionais e sem natureza financeira. Então, por exemplo, a empresa tomou uma multa. Ora, a multa não é uma coisa operacional, né? Multa. Então, ela não respeitou a legislação ambiental, poluiu e tomou uma multa. Isso aqui é uma despesa que ela tem, vai ter que pagar. Mas isso aqui é do produto? Não. Isso aqui foi gerado pela administração? Não. Então, é uma despesa de outra categoria. Né? A gente coloca aí no despesas de outras categorias, outras despesas, certo? Bom, para que esse vídeo não fique muito longo, vamos fazer uma divisão dele aqui e ele continua na parte 2 da primeira aula. Então vai ter um outro vídeo que dá continuidade a esse. Não percam, é imperdível. Abraço!